Opa, vamos nós, gente. Episódio 83, que na verdade é 84, né? Isso, chegando na retinha final, da quarta temporada do nosso podcast. Hoje já é dia 29, sexta-feira, dia 29 de maio. Eu já gravei esse episódio, tô tendo que regravar de novo porque a gravação ficou horrível, não teve jeito. E aí, como vocês bem sabem, eu gravei um, vou gravar o outro, não tem pauta, não tem roteiro, então não vai sair igual. Eu não lembro nem direito o que eu gravei, então vamos, que o trabalho, o caminho é longo, e a estrada é longa e o caminho é deserto. Na verdade não é, né? O trânsito já tá aí, eu já tô ouvindo os busão já. Bom, vamos lá. Acabando o mês de maio, eu tive uma semana péssima aí de atestados médicos e etc e tal. Muito ruim mesmo. Não consegui nem trabalhar e nem gravar podcast. Eu pensei assim, vou tirar um dia desses aí que eu tô mais parado em casa mesmo. Vou fechar a temporada. Vou fazer meus últimos 3 ou 4 episódios. Fechar a quarta temporada, entrar em junho, né? Entrar em junho com tudo resolvido. Assim eu sonhei. O problema é que eu realmente estava com muitas dores, com o corpo bem cansado e dificuldade de concentração. Então não gravei, né? E assim cá estamos, gravando o episódio do dia 21, no dia 29. Então é 29 de junho, 29 de maio agora, 28, né? Hoje é sexta, última sexta-feira de maio, tá? Na última sexta-feira de maio, dia 28 a 29, estou gravando o episódio do dia 21 de junho, ou seja, menos de um mês de buffer, né? De estoque, menos de um mês de saldo. É complicado, é doído, né? Mas pelo menos está indo. Ainda não deixei ninguém na mão, deixei, gente, com gravação tão ruim assim que não desse para ouvir? Não, né? Pois é. Mas se eu tivesse enviado a gravação que eu fiz, vocês não iam ouvir nada. A primeira metade dela estava impraticável. E eu não sei ainda editar vídeo, áudio, né, direito nem nada, então não dá para aproveitar nem a metade. Quer dizer, não sei se dá, né? Enfim. Estamos fazendo aí essa série sobre os encontros aleatórios, né? Sobre a estruturação disso dentro do sistema. E a gente tem as funções normais, clássicas, bem definidas de como que era feito, e a gente tem as limitações de porque que isso não serve, né? Pelo menos não para a proposta que está sendo elaborada aqui. A partir disso, a gente vai gerar um contexto e a gente tem que ter essas definições para poder seguir adiante. E se eu não me engano, porque tem bastante tempo que eu não escuto, não olho, não verifico, eu já falei a respeito de bichos, situações, né, ambiente e tal. A gente tem que... Eu vou falar agora do seguinte, da maneira como o encontro aleatório ele tem que estar amarrado no cenário e não na aventura, né? Isso tudo é uma toada que está mantendo uma linha de raciocínio iniciada no episódio 80, se eu não me engano, episódio 80, que é o seguinte: o encontro aleatório ele não tem vínculo com o roteiro da aventura. Ele tem vínculo diretamente com a aleatoriedade. Então, na expressão encontro aleatório, o foco não é na palavra encontro, é na palavra aleatório. Porque encontro tem um monte. Você planeja, muda, tira, improvisa, bota na hora. Lembra que, né, você esqueceu uma coisa, aí você lembrou e de repente você reinclui, retrabalha, refaz, repensa. Então tem um monte de coisa que você improvisa a partir de determinadas situações. E tem esses eventos que não tem conexão alguma com a aventura e podem servir de enriquecimento para a aventura.
e certamente servem para texturizar o mundo, né? Olha, Clisson, isso não é complicação desnecessária? Não, não é, porque dentro desse tipo de situação que você vai apresentar aos jogadores um mundo que é vivo e reage às ações ou inações deles. Por isso que esse tipo de encontro é importante. Os personagens saberem, jogadores e seus personagens saberem, entenderem que eles não estão dentro de uma bolha, que eles não são criaturas num laboratório, dentro de um circuito isolado do mundo externo. Entendeu? Opa, peraí que a esposa tá ligando. É isso aí, gente. A esposa ligou, notícias boas. Ela tinha consulta hoje, no médico. Ai, ajuda muito, viu? Ajuda muito ter uma cônjuge, uma esposa que não é contrária ao lance do RPG, que não olha com maus olhos e não é o tipo de coisa que, ai, tenho vergonha, não sei o que e tudo. Não sei nem se eu teria coragem de estar andando aqui no meio da rua, gravando assim, os cachorros latindo e eu falando mais alto. Eu não sei se eu teria essa coragem de estar no meio da rua falando de RPG se eu não tivesse realmente o apoio, por exemplo, da minha esposa dentro de casa. Faz uma diferença brutal. Viu, Natácia? Beijo pra você, meu bem. Te amo. Ai, vamos passando, vamos seguindo em frente. Vamos continuar. Eu tava falando de quê mesmo? Eu parei de falar com a esposa, cara. É difícil, tem que retomar o raciocínio. Eu acho que eu tava falando de um trem, eu vou continuar como se eu estivesse falando desse trem. Se eu não tiver, se eu falar de uma outra coisa, vocês perdoem, tá? Não é por mal nem nada, é só produto de algo que é gravado, né? Um take, né? A vida é uma viagem, passagem só de ida. Então, o encontro, um encontro aleatório, ele é produto do meio pelo qual os personagens estão passando. Ele não é produto de um planejamento ou uma necessidade da aventura. Ele é assim, você tá saindo, mundo real, tá, gente? Você tá saindo da sua casa para ir pro trabalho, como todo dia você faz, e no meio do caminho você tá gravando um podcast, beleza? No meio desse caminho, sua esposa te liga. E aí, é proibido? Não. Faz parte do trajeto sua esposa te ligar? Não. Ela te liga com tanta frequência assim nesse horário? Não. Mas hoje de manhã ela teve uma consulta médica e ela tinha notícias para dar e ela te ligou. Isso é um encontro aleatório, sabe? Não tem a ver com a sua programação do dia, mas é um evento que acontece em função do contexto em torno do seu personagem, do fato dele ser casado, né? E tudo. No caso não é um personagem, né? É a pessoa que eu sou. Um sujeito que formou, tem um trabalho, tem um horário para cumprir, ainda que seja flexível, tem umas pensão alimentícia para poder pagar, pensão alimentícia para poder pagar, tem compromisso financeiro, não vê a hora de chegar segunda-feira para cair o salário e sair pagando as contas, né? Então, essa é a natureza do encontro aleatório. Ele faz parte da vida, do jogo, né? Ele mantém os personagens conectados ao mundo e mantém os jogadores atentos às suas ações, porque eles sabem que o mundo vai devolver para eles o resultado, a repercussão dessas ações. Não porque o mundo seja vingativo, mas porque é assim, você planta e você colhe, né? Então, para isso, a gente meio que precisa, não é que o tal do precisar é uma palavra muito forte. Não é que a gente precisa, né? Eu preciso. Não, você não precisa, mas fica melhor, ok? Soa mais autêntico se o encontro aleatório tiver a ver com a dinâmica do mundo de jogo e não necessariamente com a dinâmica dos personagens naquele dia, naquela hora, naquele momento. As coisas podem estar próximas? Sim. Podem se assemelhar? Sim. Os caminhos podem ser paralelos e quase congruentes? Podem. Mas eles precisam ser? Não, eles podem ser diferentes. Pode ser coisa que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, quando você programa uma aventura, por exemplo, a gente estava usando a cidade, né, de
de Colina Verde, cidade dos Ératas, e também gnomos e outros pequeninos, mas mais gnomos e ératas, né? Na proximidade, na vizinhança de uma região conhecida como Trilhas Estreitas. Trilhas Estreitas tem esse nome porque as trilhas são formadas pelo caminhar de goblins e kobolds, que na verdade são as criaturas que dominam essa região, né? Engasguei, desculpa. Engasguei e acelerei a fala, desculpa. Então, esse caminhar, esse lugar, tem esse trajeto, vamos dizer assim, quais são as criaturas? Quem povoa, né, essa região? Tipo, criaturas inteligentes. Cheio de polícia aqui no metrô, gente. Tipo, 4 viaturas, 10 policiais. E um cara ali de terno com o telefone na mão mandando mensagem. Esquisito. Chamou a atenção e eu desconcentrei. Desculpa. Nossa, o trem tá lá embaixo. Será que vai dar tempo? Bom, então você tem essa região com essa dinâmica e... Obrigado, amigo. E você tem essa dinâmica e os personagens estão inseridos. Mais polícia. Vixe, deve ter alguma coisa aconteceu aqui. Ai, quero nem olhar. Os personagens inseridos nessa dinâmica, né? Então, com quem, por exemplo, a gente pode fazer uma estatística, né? Quais são as chances dos personagens encontrarem determinadas criaturas nessa região? Quais são as chances de encontrarem humanos? Baixa, não tem tantos humanos nessa região. Então, tipo, não entra nem na tabela de estatística, vamos chamar assim, né? E quais são as chances de os personagens encontrarem... Nossa, meu cartão não tem crédito. Ferrou. Deixa eu ver aqui se vai passar. Não. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, gente. Tem que comprar ingresso do metrô. Teve uma mudança no sistema de embarque do metrô de BH. Privatizou, você sabe o que vira, né? Pois é. Aí agora o cartão do ônibus de Belo Horizonte você não consegue carregar mais na estação de metrô. Aí o meu cartão não tava... Eu não tenho rotina que passa por lugar onde recarrega o cartão. Eu esqueci de recarregar meu cartão. Passei mal e tudo. Deu no que deu. Tô quase sem crédito. Ufa, entrei no trem. Vou continuar gravando aqui um pouquinho porque eu tô com pouca minutagem, vamos chamar assim. Então a gente tem... Vamos supor essa tabela clássica, né, de encontro aleatório que a gente poderia fazer para essa região. Então você tem quase que eu dou um spoiler. Você tem Colina Verde, que é uma cidade... vai sair o trem. Daqui a pouco eu conto, gente. Deixa eu ir, porque aqui esse trem aqui é dos velhos. Isso aqui é barulhento demais, tá? Na segunda metade eu conto a parada toda. Valeu, obrigado. Desculpa pelas interrupções constantes. Bora lá, gente, continuar com o episódio 83, que na verdade é 84. Então, você tem essa região, que é Colina Verde, com suas trilhas estreitas, que conduzem até essa taverna chamada Taverna dos Destinos Cruzados, né? E a região de Colina Verde é uma cidade de gnomos e ératas, e a região das Trilhas Estreitas, onde está a Taverna dos Destinos Cruzados, é uma região dominada por goblins e kobolds. Beleza. Então você tem duas existências totalmente diferentes, ok? De um lado e de outro. Totalmente diferentes. Não antagônicas, não inimigas, não adversárias, mas diferentes. Diferentes especialmente no sentido de complementares. Tá certo? Por exemplo, aliás, antes de por exemplo, na taverna em si, na região da taverna, você pode encontrar tudo quanto é tipo de humanoide, porque é um ponto de, digamos assim, convergência dos aventureiros, dos viajantes da região. É um ponto seguro, tá? É um lugar neutro. Já existe uma grande aceitação de uns pelos outros mundo afora, cenário de campanha afora, beleza. Mas, dentro da taverna, é uma regra e é expressamente proibido ter qualquer situação de contenda, combate, agressão,
e etc, né? E é claro que as pessoas muitas vezes fazem de tudo para dobrar essas regras, mas existem mecanismos que controlam essa paz, né? Não vou entrar nos detalhes agora. Mas então, na taverna e nas imediações da taverna, você pode encontrar basicamente qualquer tipo de criatura, tá certo? Ok. Nas trilhas estreitas em si, o típico é que você encontre kobolds e goblins. Na cidade de Colina Verde, o típico é que você encontre gnomos e eratas, beleza? Aí chegam os aventureiros nesse contexto. Então, existe um fluxo mercantil relativamente constante, né? Não vou dizer intenso, mas constante, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que passa das trilhas estreitas em direção à Colina Verde. Nominalmente, especificamente, existe uma cidade dos goblins, dos kobolds, na verdade, chamada Pratracrara. É um trava-língua mesmo e é proposital, tá? Pra-tra-cra-ra. P-R-A-T-R-A-C-R-A-R-A. Pratracrara é o nome da cidade. É uma cidade imensa, não é um vilarejo, não é um povoado. É tipo uma megalópole, é São Paulo, tá? Cheia de kobolds. E ela existe no subterrâneo, tá certo? E hiperpopulosa, assim. De maneira de tão grande o número e a capacidade que, se fosse de fato o interesse dos kobolds, eles já teriam emergido dos subterrâneos de Pratracrara e já teriam eliminado todos os outros povos adjacentes pela imensa maioria numérica que eles têm com relação a todos juntos e misturados, tá? Só que essa não é a razão de existir dos kobolds e, na verdade, não é de nenhum dos outros povos. Então não aconteceria, mesmo se Pratracrara fosse do tamanho que é, mas fosse uma cidade dos Orins, ou dos humanos, ou dos Caetir, né? A perspectiva aqui é outra. Bom, os kobolds, de modo geral, especialmente os de Pratracrara, não valorizam tanto assim o ouro e a prata, tá? Só que eles não são criaturas ignóbeis, tá? Um kobold tipicamente tão inteligente quanto um humano. Todos os humanoides são basicamente ali o mesmo nível de inteligência, percepção, raciocínio, etc. E os kobolds sabem que alguns humanoides, especialmente os humanos, são muito aficionados por ouro, né? E dentro dos domínios de Pratracrara, como não podia deixar de ser, existe uma mina de ouro. E esse ouro está em pepitas. E os kobolds pegam essas pepitas, levam até Colina Verde e trocam por cobre. Por quê? Porque cobre é o metal que melhor se ambienta ao subterrâneo. Porque o cobre fica ali opaco, bonitinho, sem perder as propriedades, é mais leve, é menos denso, né? No caso, é maleável também. Combina com a textura e a cor das escamas naturais ou a pelagem natural de kobolds. Então, para eles, esse metal é muito mais interessante do que o ouro, que é muito reluzente, muito chamativo. Não é o tipo de coisa que você quer, não é o tipo de característica que você quer destacar estando no subterrâneo, tá certo? Beleza. O que os goblins fazem? Eles sabem que os humanos valorizam o cobre na proporção de 100 para 1. No caso, 100 moedas de cobre, uma moeda de ouro, né? Então o que eles fazem? Eles dão a um determinado comerciante ou grupo de comerciantes de Colina Verde a seguinte vantagem: nós te entregamos 80 de ouro, aliás, nós te entregamos um peso em ouro para você nos entregar 80 em cobre. Ou seja, eles dão um desconto considerável na aquisição do ouro ou na compra do cobre, tanto faz. E essas negociações acontecem de maneira relativamente constante,
numa trilha que é tranquila, que é essa trilha entre a cidade de Pratracrara e a cidade de Colina Verde, né? E geralmente os kobolds passam por ela na seguinte formação: um kobold vai na frente do grupo, batendo o caminho, saber se não tem ninguém ali mais arriscoso, não tem nenhum problema, nenhuma confusão, nenhum evento ruim. O grupo de 6 kobolds anda mais ou menos 400 metros, 500 metros para trás desse batedor, e no mínimo, né? E consta de 6 kobolds, sendo que 4 são guardas, mas assim, são apenas kobolds carregando uma adaga embainhada na cintura, vamos dizer, ou guardada entre as escamas, né? Enquanto 2 carregam pequenos sacos de ouro, carregando pepitas, somando os 2 conteúdos, né, dos sacos, alguma coisa entre 100 e 200, o valor equivalente a 100 ou 200 moedas de ouro. E para trás desses kobolds tem um outro batedor que vai a 200 metros, 150, 200 metros, para observar de longe o que está acontecendo com os viajantes. Então, na frente vai um, no meio vão 6, na retaguarda vai outro, 8 kobolds. Às vezes vão 2 na frente, vem 2 atrás, às vezes vão mais carregadores no meio, e aí geralmente os guardas são o dobro dos carregadores, mas isso é basicamente uma configuração simples de um grupo mal e porcamente seguro, vamos chamar assim, tá certo? E aí esses kobolds vão na estrada e eles vão até a cidade para poder trocar esse ouro por essas moedas. Tá. Se os personagens estiverem passando por essas trilhas estreitas entre Pratracrara e Colina Verde, existe uma chance de eles encontrarem com esses kobolds? Sim, existe, né? Esses kobolds estão ali em função de alguma coisa relativa à aventura? Não. Esses kobolds estão ali cuidando da própria vida. Eles não têm nada, em princípio, eles não têm nada a ver com os personagens. Beleza. Deu de ser que os personagens encontraram esses kobolds. Os kobolds não são tolos. Eles não vão sair dizendo o que estão carregando e tudo. Eles vão cuidar da própria vida deles. Feitos humanos cuidam. Vão querer o seu direito à privacidade e vão evitar perguntas inconvenientes e vão querer seguir em frente. Agora, eles em princípio não têm por que pensar que os personagens são inamistosos. E é claro, se os personagens tiverem andado na trilha por um lado ou pelo outro e realizado alguma ação que os kobolds considerariam inamistosa, o batedor da retaguarda ou da vanguarda iria até o grupo, né? E esse grupo deixaria um sinal na estrada, e sairia da estrada e se esconderia, evitaria o encontro. Se o encontro aconteceu, é porque os kobolds têm motivo para acreditar que os personagens são tranquilos, tá certo? Ou os personagens conseguiram de alguma maneira se desvencilhar dos batedores, tá? Agora vamos para o encontro. O que é esse encontro? Esse encontro nada mais é para enriquecer a aventura, para dar aos jogadores, por exemplo, algumas informações a respeito do dia na estrada, a respeito de como chegar à Taverna dos Destinos Cruzados, a respeito de como voltar para a cidade de Colina Verde. Pode ser que eles descubram alguma coisa a respeito de Pratracrara, pode ser que eles percebam alguma coisa a respeito desse comércio de pepitas de ouro, e seria talvez especialmente interessante a troca de ouro por cobre com esse ágil, né? Enfim, tem várias maneiras nas quais isso aí seria possível, tá certo? Tudo vai depender de quê? Tudo vai depender da maneira como os
os personagens interagirem com esses PDMs, com esses kobolds. E nada é garantido, nada é garantido. Nada garante que os personagens se comportarão bem, nada garante que os personagens serão correspondidos em seus anseios. Nada garante nada. A única coisa que a gente pode tirar, arrancar fora dessa interação é o seguinte: jogada de dado para saber a reação dos kobolds, tá certo? Porque nesse cenário, todas as criaturas inteligentes humanoides, elas são civilizadas. Elas não são criaturas de comportamento eminentemente aleatório. Então não existe um motivo, por exemplo, para o grupo de personagens estar passando por essa estrada e ser atacado por esse grupo de kobolds. Esse grupo de kobolds não está ali para isso, eles têm um propósito, sabe? Então assim, uma grande diferença no encontro aleatório nesse tipo de cenário é que, apesar dos encontros serem genuinamente aleatórios, ocorrerem numa chance, num acaso, ao Green Day. Tattoos and memories and there's been no trial. It's not a question, it's a lesson for a while. Faz tempo. Então, o encontro em si é aleatório, mas toda a existência, toda a ocorrência da parada é genuína dentro do cenário. Então os personagens, vamos dizer assim, não encontraram criaturas sem propósito, que estão ali a esmo, né? Sem direção nem nada. Não é assim que funciona. Pode acontecer isso no ambiente selvagem, com criaturas selvagens. Mesmo assim, essas criaturas, dentro da sua estratégia de sobrevivência, têm um comportamento condizente, né? Então assim, eu vou falar disso depois. Então, encontrou os kobolds, conversou legal com os kobolds, pode obter várias informações. Pode obter, inclusive, um convite para ir até a cidade de Pratracrara e ser contratado pelos kobolds a peso de ouro, né? A peso de ouro em pepitas, por exemplo, né? Então, tudo varia, tudo depende de acordo com a maneira com a qual as pessoas se comportam, tá certo? Agora, vamos supor que o grupo de personagens trate esse encontro como mais um encontro com kobolds, feito seria em qualquer cenário de sobrevivência em ermos, de RPG de fantasia medieval. O que ia acontecer? Eles provavelmente atacariam esses kobolds, né? Kobolds dando sopa no meio da estrada, tá certo? Bom, sendo assim, muito provavelmente eles não teriam percebido os batedores de vanguarda e retaguarda e teriam atacado os kobolds do meio do caminho e teriam tido sucesso, porque os kobolds não estão usando armadura. As adagas são basicamente adereços, vamos chamar assim, são armas reais, mas vamos lá, né, gente? São kobolds com adagas, 4 kobolds com adagas. Os outros 2, a estratégia dos kobolds seria assim: eles tentariam engajar no combate, os 4 tentariam engajar, enquanto os outros 2, que estão carregando o ouro, correriam de volta de onde vieram, né? Se eles tiverem vindo da cidade com o cobre, depois de feita a troca, né, a estratégia deles é a mesma e eles fugiriam em direção a Pratracrara da mesma maneira, não importa o quão longe estivesse. Os batedores da vanguarda ou da retaguarda fariam basicamente o mesmo caminho, voltariam para poder comunicar a situação e as coisas seriam comunicadas. E aí, francamente, os personagens venceriam esse combate sem muito problema, sem muita dificuldade, sem muito o que fazer, né? E poderiam pegar as pepitas de ouro de prêmio. Agora, vamos lá, né, gente? Pepita de ouro. Isso aí aparece brotando assim em qualquer lugar? Não aparece. E os personagens não querem essas pepitas para eles.
Eles provavelmente, quase que certamente, vão tentar trocar essas pepitas em algum lugar. Não é? Pois é, qual que é a cidade, provavelmente a cidade mais próxima, ou os dois lugares mais próximos que eles conhecem? É a cidade de Colina Verde e a Taverna dos Destinos Cruzados, tá certo? Então, esses dois lugares sabem da existência desses kobolds, no sentido assim, em Colina Verde, o comerciante provavelmente é o mesmo comerciante que os personagens têm acesso, tá certo? E na Taverna dos Destinos Cruzados, as pessoas que comprariam essas pepitas provavelmente já as compram, já as adquirem dos kobolds regularmente, tá certo? Nesse sentido, não tem segredo mais. Na hora que os personagens colocarem as pepitas na mesa e pedirem o valor adequado, o comerciante vai saber quem foi. Então, mesmo que os personagens abatam, né, matem todos os kobolds, inclusive os dois batedores, os batedores de vanguarda e de retaguarda, mesmo assim, a notícia está plantada. Então, eles podem ser identificados nesse processo. Então, na hora que... Porque existe um pessoal em Pratracrara que está esperando o retorno desses kobolds. E esses kobolds não vão voltar, nem eles e nem o cobre. E aí outros kobolds serão mandados para poder investigar essa situação. E quando eles vierem perguntar, eles sabem direitinho para quem que eles vão perguntar. Eles vão perguntar para quem receberia esse ouro. Vocês estão entendendo? Então agora, essa outra função do cenário está correndo em paralelo com as aventuras dos personagens. E aí o mestre pode colocar isso num prazo razoável, sem muita pressa, sem muita correria, né? De maneira que daqui a pouco os personagens serão, eu não vou dizer talvez emboscados, não seja bem a palavra, mas serão aprochegados, né, por um grupo de kobolds relativamente bem armados, com armaduras, talvez um conjurador ou outro, armas e superioridade numérica, preparados para um conflito, tá certo? Então, o que você tem? Você tem uma situação na qual os personagens ganham algum ouro e ganham uma determinada má fama, né? E o que você tem? Essa aventura em paralelo seria basicamente assim: os kobolds estão procurando a situação do ouro, ok, e dos kobolds. Eles vão até os comerciantes para saber, ó, você recebeu o ouro e tal, recebi, não recebi, chegou, não chegou. Os kobolds trouxeram, os kobolds não trouxeram, quem trouxe foi os humanos. Foram os humanos assim, assim, assado, assim, 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 isso. Beleza. Essa patrulha de kobolds que está fazendo rastreio pode voltar pelas trilhas estreitas e procurar os corpos, ou sinais de batalha do grupo com os kobolds. Provavelmente eles vão encontrar. Por quê? Porque não tem tantos combates assim nas trilhas estreitas. É um lugar calmo. É um lugar relativamente tranquilo. E aí na hora que eles procurarem, eles vão simplesmente saber, ó, esse pessoal que vendeu lá, provavelmente é o pessoal que matou aqui o grupo de kobolds. Ok. Eles então pegam as descrições desse grupo, né? E começam a procurar por eles propriamente nas tavernas de Colina Verde. Que na verdade são só duas, né? Duas ou três? Três. São só 3 tavernas, né? 4, mas tem essa quarta, é uma taverna secreta, não é o caso, né? Mas aí os kobolds têm acesso, inclusive, ou na verdade têm acesso a quem tem acesso. Então, brevemente eles encontrarão os personagens. E aí, de repente, um encontro aleatório, que era simplesmente uma oportunidade de vir a ter acesso a determinadas informações e conhecimento de dinâmicas dentro do cenário, dependendo da maneira como os jogadores interagirem, pode ter aí uma repercussão um tanto quanto maior, tá certo? Talvez não tão desejável assim, né? Agora, vamos supor que ao invés
de entrar em combate, criar esse atrito, etc e tal. E assim, ó, os kobolds podem fazer muitas coisas com os personagens, podem tornar a existência deles muito desagradável, tá? Em função de muita coisa, muita coisa mesmo, tá certo? E digamos assim, seria uma lição amarga, mas justamente porque o lance de matar em combate é uma parada evitável, eu acredito que talvez não acontecesse. Se acontecer, pena. Aí os personagens podem ser entregues para a própria justiça dos humanos e existe uma pena para quem comete assassinato, né? E isso seria visto como caso de assassinato. E essa pena é viajar para um lugar não tão longe dali, que seria, no caso, uma província de... Como é que é o nome? Esqueci o nome da província agora. Que tem uma fortaleza que marca a fronteira das terras entre humanos e orcs, que é uma fronteira defendida basicamente no muque, na base do combate ferrenho contra esses orcs, né? E não é tão longe de Colina Verde, não. Se eu não me engano, é uma semana de viagem. Só que a fortaleza é lá, chama-se Craveus, a fortaleza. Eu esqueci o nome dessa província. É a província mais ao sul do cenário de Lenara. E, deixa eu ver aqui, não vai dar pra falar disso agora, porque eu tô chegando na empresa. Mas eu vou dar mais uma pausa, gente, e eu continuo daqui a pouco, tá? Mais uns 15 minutinhos e eu acabo esse episódio. Obrigado pela paciência. Então, gente, agora, ó, voltando, 4 horas da tarde. Vamos lá. Então, se os personagens decidem ter uma interação mais propositiva, né, com esses kobolds, então a gente não precisa passar pela situação de combate, de se aquilo e não sei o que. Então a gente tem um jogo muito mais franco, muito melhor direcionado, muito mais estruturado. Por exemplo, caso os personagens nesse diálogo percebam que o lance dos kobolds é mais certo, mais interessante do que aquilo que eles estão acostumados a lidar, o que vai rolar? Eles vão talvez querer trabalhar para os kobolds, o que é uma perspectiva inaudita no mundo do RPG de fantasia medieval, né? Os aventureiros pegando empreendimentos, empreitadas com os kobolds, né? Só que isso não seria estranho nesse cenário. Por quê? Porque problema todo mundo tem. E todo mundo precisa resolver seus problemas. E de vez em quando, a melhor maneira de você conseguir resolver os problemas é você encontrar o profissional mais habilitado para isso. E às vezes, para entrar, por exemplo, no mundo dos kobolds, é melhor que seja um kobold. Então, se um orc quer entrar no mundo dos kobolds, provavelmente ele vai contratar um orc. Se um kobold quiser entrar no mundo dos humanos, provavelmente ele vai contratar os humanos, né? Mas, enfim, se os humanos decidirem, se o grupo decidir pela ação mais inglória, que seria atacar os kobolds e roubar seus pertences, né? Eles podem acabar tendo seus dias de liberdade contados e passar uma temporada na fortaleza de Craveus, na última província, que eu me lembrei aqui agora que o nome é Última Província, né? Justamente porque é a província de expansão territorial do Reino Humano para sul, que chegou numa fronteira que realmente é uma fronteira onde se dá de fato um embate. Os orcs não aceitam a presença dos humanos constante, né, e vamos dizer colonizadora para sul. Então nessa região
existe um conjunto de montanhas chamado Orcash, e para sul das montanhas, não só para sul, mas enfim, para sul das montanhas vivem esses orcs, e para norte os humanos e outros povos, mas primordialmente os humanos. Se os personagens tiverem o azar de cair nessa situação, geralmente existe condenado por pena de morte, né? Condenado à morte, tem uma comutação, que ao invés de ser enforcado, você pode servir 2 anos como soldado raso na última província, né? E isso é basicamente uma sentença de morte abreviada, por isso que são só apenas 2 anos. A maioria não dura nem 2 dias. Então tem a situação, né? Se os personagens aceitarem, esses ritos são sumários, não tem juiz, não tem devido processo legal, não tem nada disso. Tem uma acusação formal que é feita, uma comunicação que é enviada, os prisioneiros são transportados e a sentença tem de ser cumprida, né? E a tolerância para displicência de condenados a servir na fortaleza de Craveus é 0, basicamente. Então é bucha mesmo, né? Então são 2 anos assim que os personagens, se derem sorte, vão ficar fazendo serviço de limpar latrina, né? Aquele serviço inglório que ninguém quer fazer, né? Ser de batedor, entrar na frente em determinados lugares, ficar de escudo em determinadas situações, cobrir a retirada do exército formal, essas coisas, esses serviços que tem tipo 90 a 95% de chance de morte imediata, né? Então eu não vou detalhar esse pedaço, porque eu acho que foge um pouco ao escopo do tema do podcast atual, né? Apesar de ter seu mérito e tudo, não está na hora, né? O lugar é esse, mas o momento não é esse. Então vamos para outra alternativa. Os personagens se comportaram de maneira um tanto quanto mais adequada. Ou ignoraram, deixaram os bichos ir, né? Cumprir o destino deles. Ou então interferiram de maneira positiva e propositiva naquele encontro aleatório e conseguiram obter informações a respeito, por exemplo, de Pratracrara. Pratracrara é uma cidade enorme. Ela tem demandas, tipo, infinitas e insondáveis. Não existe nada que não tenha valor em Pratracrara. Não existe ninguém que fique realmente sem fazer alguma coisa, porque tem coisa demais para fazer, né? Então, se os personagens souberem da existência de Pratracrara e eles decidirem ir atrás e forem bem recebidos, tudo isso vai depender do quê? Da maneira como eles lidaram com esse encontro aleatório. Então eles podem muito bem receber, conforme a amabilidade deles, eles podem muito bem receber as melhores orientações possíveis para chegar a esse novo destino na campanha, né? Supondo que isso aconteça, eles serão direcionados a alguma das entradas, né? Porque Pratracrara é um lugar organizado e tem os acessos, vamos dizer assim, típicos, e os acessos por onde chegam os marujos, né, de primeira viagem. E os personagens serão orientados a ir para um lugar desses, né? Então, lá chegando, eles serão recebidos amistosamente, será oferecida uma refeição e tudo. Um kobold vai perguntar das habilidades de cada um, né? E isso, agora, de repente, já não é mais parte de um encontro aleatório. Já é um encontro motivado mesmo. Os personagens se moveram em busca disso. A partir daí, eles podem ser direcionados para alguma outra atividade de interesse dos kobolds, que eles podem aceitar ou não, porque ninguém é obrigado a nada, tá certo? Agora, se eles forem procurar confusão, não tem lugar pior. Não tem lugar pior, porque quem procura confusão geralmente acha, e nesse lugar, quando a confusão que você encontra, ela é muito maior que você, né? Totalmente para além dos parâmetros de um desafio típico de uma aventura, né, desse tipo.
Então, se os personagens tiverem interesse em comercializar com os kobolds, eles poderão muito bem fazer o negócio. Eles poderão conversar a respeito, nada impede, e nada os impede também de ouvir a proposta dos kobolds, a contraproposta, a primeira proposta e regatear. Em negociando, eles podem muito bem estabelecer um vínculo. E estabelecer, não é bem uma base de operações, mas estabelecer uma relação amistosa com indivíduos que têm acesso a uma base avançada, um posto avançado, um outro lugar. Nesse sentido, os personagens poderiam, por exemplo, encontrar uma maneira de trocar todos os seus cobres por ouro. Assim, sem cerimônias, sem problemas, e às vezes até com desconto. Entende? Então isso seria uma boa. Então esse encontro, ele serve para dar aos personagens uma outra alternativa de engajamento com o cenário que não tiro, porrada e bomba, né? Eu estava lendo ali num vídeo ali no YouTube que 83% das campanhas de RPG, elas não vão para frente por falta de engajamento. O que é engajamento? Muitas vezes engajamento é a medida do quanto o jogador percebe que seu personagem encaixou no cenário, como que aquilo clicou, como que aquilo tá fazendo a imaginação dele, a iniciativa dele correr ali dentro da cabeça dele, entendeu? Porque aí a pessoa, na verdade, ela não constrói um vínculo mais expressivo, ela vai largar, né? A gente hoje em dia é assim com tudo na vida, a gente não liga, a gente não quer saber. Se você está numa situação, imagina ainda mais num lazer, vamos dizer assim, né? Num divertimento, num hobby. Se não está te divertindo, não está te cativando, se você não está pensando a respeito daquilo de maneira propositiva, de maneira a complementar, vamos dizer, né? De maneira a querer desenvolver alguma coisa, você não vai voltar. Você vai passar por aquilo e aquilo passou e ficou para lá. Agora, se você cria um jogo, se você cria encontros que são oportunidades, são janelas de interatividade mais construtiva mesmo, mais de desenvolver as coisas, provavelmente você vai estar desenvolvendo um jogo que é mais cativante, mais interessante, com um jogo com o qual as pessoas terão mais interesse em gerar um engajamento, porque elas sentem o quê? Perspectiva, por exemplo, de prosperidade, enriquecimento, de conhecer uma história melhor, um lugar diferente, e não a velha mesma coisa, né? Aquela ladainha, aquela história padrão de entrar na masmorra, matar o monstro, pegar o tesouro, voltar para a cidade, ganhar o XP e comprar mais item para poder voltar para a masmorra, matar o monstro, pegar o tesouro, voltar para a cidade, ganhar o XP para ganhar de novo, mais equipamento, mais recursos, subir de nível para poder voltar para a masmorra, matar o monstro, pegar o tesouro, voltar para a cidade e ganhar o XP, né? Eu não estou dizendo que existe alguma coisa de errado com isso, né? Mas para mim, quando é só isso, as pessoas tendem a não engajar tanto assim. Quando a perspectiva é só essa, é porque a parada, infelizmente, não engaja tanto. E aí, a não ser que a pessoa goste muito disso e exatamente disso, ela não vai se engajar tanto com esse jogo quanto uma pessoa que até goste, mas que queira também ali um conteúdo complementar, vamos dizer assim. Bom, gente, obrigado. Esse foi o episódio 83, que na verdade é o 84. Agradeço muito quem ativou o sininho, compartilhou e curtiu e seguiu e comentou a respeito do conteúdo com os colegas, né? Só me ajuda, é a maneira mesmo de contribuir para uma produção mais rica e mais continuada. É isso mais que me impulsiona mesmo, é ver a quantidade de assinantes do canal crescendo, de compartilhamento e comentários. Beleza, gente? Obrigado, valeu mesmo. Nós estamos aí acabando o episódio depois de tantas e tantas e tantas pausas. Eu espero que não tenha ficado repetitivo. Eu espero que eu tenha voltado na pauta e dado conteúdo
adequado para vocês. E até o próximo episódio. Para quem tá pegando o episódio aí no dia do lançamento, uma ótima tarde e um ótimo início de semana.